Especialista aponta que disfunções respiratória, hematológica e renal já caracterizam um quadro de sepse. Segundo o Vaticano, estado do pontífice permanece crítico. Novo boletim médico, divulgado na tarde deste domingo, 23, revelou um agravamento no quadro de saúde do Papa Francisco. Segundo o informe, ele apresenta uma insuficiência renal leve. Embora não tenha tido outra crise respiratória, como a que o acometeu na manhã de ontem, ele segue recebendo oxigênio por cateter nasal de alto fluxo. O Vaticano também informou que o Papa continua apresentando uma baixa concentração de plaquetas e que seu estado de saúde permanece crítico. Na análise do infectologista Vitor Cravo, coordenador das unidades de terapia intensiva, UTI, dos hospitais Samaritano e Vitória, na Barra, na Zona Oeste, o Papa já apresenta 3 disfunções orgânicas: respiratória, hematológica e renal, o que seria suficiente para caracterizar um quadro de sepse. Segundo a definição da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, a sepse é uma síndrome clínica caracterizada pela disfunção de órgãos provocada por uma resposta desregulada às infecções. O Papa, de 88 anos, sofre de pneumonia. O boletim não fala em sepse, mas diz que o Papa apresenta disfunções no sistema respiratório, renal e hematológico, o que já caracterizaria um quadro de sepse, com risco alto de morte, afirmou o médico. Na tarde de sábado 22, os médicos que atendem o Papa na Policlínica Gemelli, em Roma, onde ele está internado desde o dia 14, disseram em entrevista coletiva que a maior preocupação deles era justamente que o quadro de saúde do pontífice evoluísse para uma sepse. O tratamento para quadros de sepse consiste na administração de altas doses de antibiótico acompanhada de suporte às disfunções orgânicas, caso do uso do cateter de alto fluxo e da transfusão de sangue. O Papa Francisco, de 88 anos, enfrenta um quadro de saúde delicado. Internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral, seu estado permanece crítico. Recentemente, exames de sangue indicaram uma insuficiência renal leve, atualmente sob controle. Embora não tenha apresentado novas crises respiratórias desde a noite anterior, o pontífice continua recebendo oxigenoterapia de alto fluxo através de cânulas nasais. A complexidade de seu quadro clínico exige cautela e o prognóstico permanece reservado, conforme comunicado pelo Vaticano. A pneumonia bilateral é uma infecção grave que afeta ambos os pulmões, causando inflamação e dificultando a respiração. No caso do Papa Francisco, a infecção é descrita como complexa, sendo causada por 2 ou mais micro-organismos, caracterizando uma infecção polimicrobiana. Essa condição é particularmente preocupante em idosos, pois o sistema imunológico enfraquecido torna o organismo mais suscetível a complicações, como insuficiência respiratória e sepse. A insuficiência renal leve detectada nos exames do Papa indica que seus rins não estão funcionando plenamente, o que pode levar ao acúmulo de toxinas no organismo. Em pacientes sépticos, a insuficiência renal aguda é uma complicação comum e está associada a um aumento significativo na mortalidade. Portanto, o monitoramento rigoroso da função renal é essencial para prevenir o agravamento do quadro e instituir terapias de suporte adequadas. A sepse, anteriormente conhecida como infecção generalizada, é uma resposta desregulada do organismo a uma infecção, levando à disfunção de múltiplos órgãos e podendo ser fatal se não tratada prontamente. No caso do Papa Francisco, a presença de disfunções respiratória, hematológica e renal sugere a possibilidade de sepse.
O tratamento envolve a administração de antibióticos de amplo espectro e suporte intensivo às funções orgânicas comprometidas. O histórico médico do Papa Francisco inclui a remoção de parte de um pulmão aos 20 anos, devido a uma infecção respiratória grave. Essa condição prévia pode comprometer sua capacidade pulmonar atual, tornando-o mais vulnerável a infecções respiratórias severas. Além disso, em 2021, ele passou por uma cirurgia para remover parte do intestino grosso e, em 2023, submeteu-se a uma operação abdominal, indicando um histórico de intervenções cirúrgicas significativas. A idade avançada do Papa e seu histórico de saúde tornam-no mais suscetível a complicações decorrentes de infecções. O sistema imunológico de idosos geralmente responde de forma menos eficiente, aumentando o risco de progressão para quadros graves, como a sepse. Portanto, a equipe médica deve estar atenta a quaisquer sinais de deterioração clínica, garantindo intervenções rápidas e eficazes. O tratamento atual do Papa Francisco inclui oxigenoterapia de alto fluxo para auxiliar na respiração e transfusões de sangue para corrigir a anemia e a baixa contagem de plaquetas. Essas medidas visam estabilizar suas funções vitais, enquanto o organismo combate a infecção. A resposta positiva a essas intervenções é crucial para a recuperação, embora o prognóstico permaneça reservado devido à complexidade do quadro. A comunidade internacional tem demonstrado grande preocupação com a saúde do Papa. Fiéis e líderes religiosos de todo o mundo enviam mensagens de apoio e orações pela sua recuperação. Essa onda de solidariedade reflete a importância do Papa Francisco como líder espiritual e figura influente no cenário global, especialmente em momentos de adversidade. A evolução do quadro clínico do Papa é acompanhada de perto por especialistas em saúde. A detecção precoce de quaisquer alterações é fundamental para ajustar o tratamento conforme necessário. A equipe médica do Hospital Gemelli está empenhada em fornecer os cuidados mais avançados e apropriados, utilizando tecnologias de ponta e protocolos baseados em evidências para otimizar as chances de recuperação. A insuficiência renal em pacientes com sepse é uma condição que requer atenção especial. Estudos indicam que a lesão renal aguda associada à sepse aumenta significativamente a mortalidade. Portanto, estratégias de prevenção e intervenção precoce são essenciais. No caso do Papa, a identificação de uma insuficiência renal leve permite a implementação de medidas terapêuticas destinadas a preservar a função renal e prevenir a progressão para estágios mais graves. A resposta inflamatória sistêmica, característica da sepse, pode levar à falência de múltiplos órgãos. No contexto do Papa Francisco, a combinação de disfunções respiratória, hematológica e renal exige uma abordagem multidisciplinar. Profissionais de diversas especialidades trabalham em conjunto para monitorar e tratar cada aspecto do quadro clínico, buscando estabilizar as funções orgânicas e promover a recuperação. A experiência prévia do Papa com problemas respiratórios, incluindo a remoção parcial de um pulmão, agrava a complexidade do tratamento atual. A função pulmonar comprometida limita a reserva respiratória, tornando-o mais vulnerável a insuficiências respiratórias. Portanto, a oxigenoterapia de alto fluxo e outras intervenções respiratórias são componentes críticos do manejo terapêutico. A comunidade médica enfatiza a importância do diagnóstico precoce e do tratamento imediato da sepse para melhorar os desfechos clínicos.
No caso do Papa Francisco, a identificação rápida das disfunções orgânicas e a instituição de terapias adequadas são fundamentais para aumentar as chances de recuperação. A monitorização contínua e a adaptação do plano terapêutico conforme a resposta clínica são práticas essenciais nesse contexto. A recuperação de pacientes idosos com quadros sépticos complexos é desafiadora e depende de múltiplos fatores, incluindo a resposta individual ao tratamento e a presença de comorbidades. No caso do Papa Francisco, sua resiliência anterior diante de problemas de saúde oferece esperança, mas a situação atual requer cautela. A equipe médica permanece vigilante, ajustando as intervenções conforme necessário para otimizar os resultados clínicos. A saúde do Papa Francisco é uma preocupação global, refletindo sua posição como líder espiritual de milhões de pessoas. As atualizações regulares sobre seu estado clínico são aguardadas com expectativa por fiéis e líderes mundiais. Independentemente das crenças individuais, há um consenso sobre a importância de sua recuperação. Não apenas para a Igreja Católica, mas também para a comunidade internacional como um todo. A situação do Papa Francisco continua sendo acompanhada com grande apreensão por especialistas e fiéis ao redor do mundo. A evolução de seu quadro de saúde depende de múltiplos fatores, incluindo a resposta ao tratamento, a capacidade do organismo de combater a infecção e a atuação da equipe médica. A insuficiência renal leve identificada nos exames mais recentes sugere uma fragilidade crescente, exigindo monitoramento constante para evitar complicações mais graves. A sepse, caso seja confirmada, pode levar a falências múltiplas de órgãos, tornando o prognóstico ainda mais delicado. A equipe médica segue empenhada em estabilizar sua condição e evitar uma piora. O Vaticano, ciente da preocupação global, mantém atualizações frequentes sobre o estado do pontífice. A transparência nas informações ajuda a conter especulações e garantir que os fiéis estejam cientes da real situação. No entanto, especialistas alertam que, em casos como o do Papa, a evolução pode ser imprevisível. O tratamento intensivo e a supervisão médica são fundamentais para minimizar os riscos. Diante da gravidade da situação, cresce a mobilização internacional por orações e manifestações de apoio, evidenciando o impacto da figura do Papa Francisco no mundo contemporâneo. A idade avançada do Papa Francisco é um fator crucial na avaliação de seu quadro clínico. Idosos tendem a ter uma recuperação mais lenta e são mais vulneráveis a infecções severas, como a pneumonia bilateral que o acomete. Além disso, a insuficiência renal pode comprometer ainda mais sua capacidade de resposta ao tratamento. O sistema imunológico enfraquecido dificulta a eliminação de agentes infecciosos, tornando essencial a administração de antibióticos de amplo espectro. Cada dia de internação prolongada representa um desafio adicional, aumentando o risco de complicações secundárias que podem comprometer ainda mais seu estado de saúde. A evolução da insuficiência renal em pacientes críticos pode ser rápida e silenciosa, levando à necessidade de suporte dialítico em casos mais graves. No entanto, os médicos afirmam que, no momento, a disfunção renal do Papa ainda é considerada leve. A equipe responsável pelo seu tratamento adota medidas preventivas para evitar a progressão da insuficiência renal, incluindo a hidratação rigorosa e o controle metabólico. Caso o quadro evolua negativamente, intervenções mais agressivas poderão ser necessárias. O principal objetivo é manter o funcionamento adequado dos órgãos e evitar complicações que comprometam a recuperação do pontífice. A resposta inflamatória sistêmica, observada em quadros de sepse, é um grande desafio para os médicos.
quando o organismo reage de forma desregulada a uma infecção, pode causar danos severos a múltiplos órgãos. No caso do Papa Francisco, a combinação de disfunções respiratória, hematológica e renal sugere um risco significativo. A administração de antibióticos e suporte hemodinâmico são essenciais para evitar a progressão da doença. A rápida identificação da disfunção orgânica e a implementação de medidas de suporte podem ser determinantes para aumentar as chances de recuperação do pontífice. A pneumonia bilateral, associada à possibilidade de sepse, representa uma ameaça significativa à saúde do Papa Francisco. As infecções pulmonares são particularmente perigosas em idosos, pois podem levar a complicações respiratórias severas. No caso do pontífice, o histórico de remoção parcial de um pulmão agrava a situação, limitando sua capacidade de troca gasosa. A equipe médica continua utilizando oxigenoterapia de alto fluxo para auxiliar sua respiração e minimizar o impacto da insuficiência respiratória. A recuperação pode ser longa e desafiadora, exigindo um acompanhamento minucioso para evitar recaídas. O impacto emocional e espiritual da situação do Papa Francisco também deve ser considerado. Como líder da Igreja Católica, ele desempenha um papel fundamental na fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. A preocupação com sua saúde mobiliza não apenas os fiéis, mas também líderes religiosos de diferentes crenças que expressam solidariedade e orações pela sua recuperação. A fragilidade do pontífice neste momento levanta reflexões sobre a sucessão papal e o futuro da Igreja. No entanto, o foco principal permanece na sua recuperação e na atuação da equipe médica para garantir o melhor tratamento possível. A complexidade do tratamento de um paciente idoso e com múltiplas comorbidades exige uma abordagem multidisciplinar. Profissionais de diversas áreas da medicina trabalham em conjunto para monitorar e tratar cada aspecto do quadro clínico do Papa Francisco. Cardiologistas, pneumologistas, nefrologistas e especialistas em terapia intensiva atuam para garantir que todas as complicações sejam tratadas de maneira eficiente. O uso de tecnologias avançadas e protocolos médicos rigorosos é essencial para otimizar as chances de recuperação. A experiência da equipe médica do Hospital Gemelli é um fator positivo nesse contexto. O papel do Papa Francisco como líder global também se reflete na ampla cobertura midiática sobre seu estado de saúde. Jornais, emissoras de televisão e plataformas digitais acompanham cada atualização, gerando grande repercussão internacional. A preocupação generalizada demonstra o impacto que sua liderança exerce além do âmbito religioso. O Papa tem sido uma voz ativa em questões sociais, ambientais e humanitárias, conquistando respeito e admiração em diferentes esferas. Sua recuperação não é apenas uma questão de fé, mas também um tema de relevância global, que mobiliza milhões de pessoas ao redor do mundo. Diante da incerteza sobre sua recuperação, a comunidade católica permanece em vigília e oração. O Papa Francisco, ao longo de seu pontificado, destacou a importância da compaixão, da solidariedade e da fé em tempos difíceis. Agora, é ele quem recebe essa corrente de apoio, refletindo o carinho e a devoção dos fiéis. Independentemente do desfecho, sua trajetória continuará sendo um exemplo de dedicação e amor ao próximo. A esperança é que, com o suporte médico adequado e as orações de milhões, ele consiga superar esse momento crítico e retomar suas atividades como líder da Igreja Católica.